Cordiais saudações, eu sou Bernardino Joaquim Caluaco, estudante do curso de licenciatura em Química no ICEM Unilab e também sou bolsista do Residência Pedagógica. E eu estou aqui para falar sobre o tema da nossa pesquisa, que é Memória de Formação, um olhar sobre a construção da identidade profissional dos docentes do ICEM Unilab. Outros autores da mesma pesquisa são a professora doutora Regilane Colares, que é a nossa orientadora, Sadraque Cabongo, que é outro bolsista do projeto, o professor Silvério Filho, que é o professor preceptor da Escola Campo de atuação do nosso subprojeto, e a professora doutora Elisângela Costa. Bom, o estudo sobre essa temática de memórias de formação e também sobre a formação da identidade profissional docente é amplamente discutido na academia, mais concretamente nos cursos de licenciatura em Química. E nós trouxemos aqui como alguns exemplos autores que já trataram sobre esse tema em suas produções, que é o exemplo de Pimenta, 1999, Salles, 2004 e, mais recentemente, Prado, 2020. E o estudo dessa temática nos cursos do ICEM, da Unilab, são geralmente feitos nas componentes curriculares pedagógicas. No caso, componentes como práticas educativas, 1, 2 e 3, fundamentos da educação e também didática. Bom, e no nosso subprojeto especificamente, essa questão é tratada mais na vivência, né? É tratada mais na vertente prática, certo? Nós então conseguimos identificar, estudar e refletir acerca do processo de formação da identidade profissional docente dentro do nosso subprojeto. A questão norteadora então da pesquisa é como as memórias de formação são capazes de influenciar na identidade profissional docente. Para isso, nós estabelecemos o seguinte objetivo: identificar aspectos da vida e da trajetória que contribuíram para a formação da identidade profissional dos docentes investigados. A metodologia, então, que nós usamos é caracterizada como qualitativa quanto à abordagem, também uma pesquisa aplicada, é uma pesquisa explicativa e também é enquadrada na categoria de pesquisa de campo. E o método que nós usamos para a colheita de dados é a entrevista. Só de ressaltar que esse estudo, então, foi desenvolvido conjuntamente no projeto, no subprojeto de Química do Residência Pedagógica e também com algum estudo que foi feito na componente curricular Práticas Educativas 3, do curso de licenciatura em Química. Para salvaguardar, então, a identidade dos docentes, nós usamos a seguinte identificação. PQ é referente ao professor do curso de Química, professor ou professora. PF é referente ao professor ou professora do curso de Física. E PP referente ao professor das componentes curriculares pedagógicas. E a distribuição, então, dos dados foi feita em 4 categorias, no caso, identificação com a profissão docente, saberes da experiência, desafios da profissão e busca pela experiência, e o último é reflexão sobre a formação, vida e trabalho. Bom, nós então, analisando a primeira categoria, identificamos que nos relatos dos docentes que participaram da nossa pesquisa, eles tiveram essa identificação com a profissão docente, né? Ou escolheram ser docentes por 2 motivos. Alguns pela inspiração, né? Eles se sentiram inspirados através da experiência de outros sujeitos, esses sendo familiares ou professores. E outros pelo simples facto de aproveitarem a oportunidade que se lhes abriu na carreira acadêmica, certo? Então, nós vemos ali, por exemplo, o relato de PF, ela diz que vem de uma família com professores de profissão, no caso, sua avó e sua tia. Isso serviu como uma inspiração, né, para ela conseguir seguir também nessa profissão. O segundo ponto, então, a segunda categoria é sobre saberes da experiência. E nessa categoria, nós
conseguimos identificar que o contacto com outras realidades, né? A experiência que os docentes tiveram em outros campos do saber, então agregaram valor para aquilo que foi então a consolidação dos seus saberes docentes. Temos ali como exemplo o relato de Pepe, que diz que aprendeu a organizar o tempo de aula a partir das atividades que exercia na sua igreja. O terceiro ponto, então, de discussão é sobre o desafio da profissão e busca pela experiência. Nesse ponto em específico, nós destacamos que a formação inicial e continuada se constituiu e se constitui como um primeiro passo para vencer os desafios da profissão desses docentes. Temos ali três relatos, como por exemplo no relato de Pepe, nós vemos que ele disse que precisava aprender muita coisa, além do que já conhecia, para se considerar verdadeiramente um professor. O último ponto, então, de abordagem é sobre a reflexão em formação, vida e trabalho. E nessa categoria em específico, nós identificamos que esses professores, então, passaram por várias dificuldades, né, nessa ligação desses três elementos em discussão. E diante dessas situações imprevisíveis, nós destacamos que geralmente as pessoas, os sujeitos, seguem dois caminhos. Um é da desistência e o outro é de canalizar as dificuldades, né, os sobressaltos, para então alavancá-los em busca de melhores condições. Então, essas dificuldades servem como incentivo para chegar ainda mais longe no exercício de suas funções. Como, por exemplo, nós temos ali o relato de Pequet, que diz que sempre estudou em escola pública, e nós sabemos que no contexto social do Brasil é porque nós presumimos que venha de uma família de renda baixa, então foi um desafio que serviu como um impulso para chegar ainda mais longe no exercício de suas funções. E então, como conclusão, nós conseguimos responder à questão que nós estabelecemos nos nossos objetivos e vimos então que todos aqueles aspectos analisados anteriormente influenciam e influenciaram diretamente no processo de construção das suas identidades profissionais. E outro aspecto a ser tido como importante é que nós temos que analisar esse processo, então, como sendo dinâmico e não estático, ou seja, esses professores não cessaram o processo de construção de suas identidades profissionais. Eles estão em constante processo, assim como nós que estamos nos formando para sermos futuros docentes, já estamos experimentando esse processo e continuaremos a consolidá-los no decorrer da nossa trajetória acadêmica. Essas são as referências que nós usamos para a construção do nosso trabalho. Só nos resta estender os votos de agradecimento à CAPES, que é o órgão de fomento do nosso projeto e do programa em si, Residência Pedagógica. Agradecer também de forma específica ao próprio programa por essa oportunidade. Agradecer à Escola Adolfo Ferreira de Souza por ter aberto os braços para nós, para a atuação das nossas atividades sobre o projeto, ao ICEM, que é o nosso instituto, e também à Prograde da Unilab. Muito obrigado, mais uma vez, a todos e a todas.